Meus irmãos, minhas irmãs, 10º domingo do tempo comum, nossa reflexão da Palavra de Deus. O Evangelho é extraído de Mateus, capítulo 9, versículos do 9 ao 13. E eu quero meditar com você que me acompanha a Palavra de Deus neste domingo, partindo da segunda leitura do apóstolo Paulo aos Romanos. Está no capítulo 4, versículos do 18 ao 25. O apóstolo Paulo faz um elogio à figura de um personagem do Antigo Testamento, lá do início do Antigo Testamento, o livro do Gênesis, que é a figura do nosso pai Abraão, como tradicionalmente nós chamamos. Abraão, que era nômade exatamente com toda a sua família, e para onde ia levava a sua família, toda a sua parentela e os animais que eles cuidavam e que serviam também de alimento para toda a sua família. Abraão era um homem de fé em Deus, um homem que acreditava em Deus e depositava sua esperança em Deus. Olha que aqui nós vamos meditar de forma muito simplória aqueles dois grandes pilares também da teologia, que é a fé, a esperança, tão presentes hoje na palavra de Deus. Então Deus um dia diz a Abraão: Abraão, sai da tua terra e vai, e eu estarei contigo, e onde quer que estejas, eu estarei contigo. Eu vou abençoar quem te abençoar, e aqueles que te amaldiçoarem não terão a minha bênção. Palavra de Deus. Olha como é bonito. Deus se tornando alguém tão próximo a uma criatura que, claro, criatura de Deus, que somos todos nós, como Deus se faz próximo à figura de Abraão. Eu vou abençoar quem te abençoar, e os que te amaldiçoarem, eu não irei abençoar. Tem outra expressão mais forte, mas eu não quero trazê-la para a nossa reflexão. Então, quando Deus pede a Abraão que ele parta, Abraão não pergunta para onde. Se para o sul, se para o norte, não importa para Abraão. Abraão sabe que, obedecendo a Deus, onde quer que Abraão esteja, vai ter a bênção de Deus. Porque o próprio Deus assim prometeu. Então Abraão sai da sua terra e parte. E Abraão parte com toda a sua parentela e todos em volta de Abraão. Todos sentirão como Deus vai se fazer presente na vida daquele povo. A palavra de Deus, São Paulo vai dizer assim: Abraão partiu confiando, tendo esperança e contra toda a esperança humana. Não é assim também muitas vezes na vida da gente? Quantas vezes você e eu, contra toda humana esperança, nós continuamos na fé, no amor a Deus, no temor de Deus, acreditando que tudo vai dar certo, contra toda humana esperança. A nossa humana esperança, também daqueles que nos rodeiam, quando nos dizem também que a coisa não vai dar certo, não vai fluir. Abraão partiu confiando em Deus, na palavra de Deus, e Abraão sentiu como Deus estava presente com ele na sua vida
e na vida de sua família e de todos aqueles que o abençoavam, que estavam com ele. Deus também estendeu a eles e elas a sua bênção. Quem não recorda Abraão, que não tinha filhos, e era o desejo dele ter filho, como sinal de sua posteridade, até porque a tradição naquele momento, e é a tradição da palavra de Deus, do contexto vivencial do povo de Deus, filho sempre foi um sinal da bênção de Deus para o casal, sinal também de sua posteridade, sinal de que aquele casal vai frutificar, porque filho é fruto do amor do casal e vai prolongar a sua estirpe. E Abraão queria ter filhos e não conseguia. E um dia Abraão está sentado na varanda, aqui é a imagem que eu faço, pegando o contexto da palavra de Deus, e eis que vem 3 figuras e se aproximam de Abraão, e Abraão então os recebe com muito amor e ali prepara alimento para aqueles 3 homens. Mas o que é interessante é que a leitura da palavra de Deus vai dizer que aqueles 3 personagens, quando chegaram, Abraão os tratou no singular. Entra, meu Senhor, na minha tenda, na minha casa, e eu vou preparar alimento. E Abraão então prepara alimento para aqueles 3 homens que ele os trata, se assim posso dizer, ou o trata no singular. Entra, meu Senhor. E Abraão acolhe, Abraão oferece alimento, e no momento que eles estão ali com Abraão, que vão saindo na despedida, dizem para Abraão que a sua esposa terá um filho. 1 ano depois daquela visita, eles já terão um filho nos braços. Quando Sara escuta lá do interior da casa a expressão de que eles terão filhos, diz a palavra de Deus que Sara deu uma risada. Risada porque Sara já estava idosa, Abraão também. E não é que realmente Sara engravidou, teve um filho e deram-lhe o nome de Isaque, que significa o filho da promessa. Deus prometeu. E porque eu digo Deus prometeu, eu quero pegar aqui um texto de Santo Agostinho, o grande doutor da igreja. Ele, ao escrever sobre a Trindade, o grande tratado da Trindade, passou quase 12 anos escrevendo a grande tese sobre a Santíssima Trindade. E aí, Santo Agostinho pega esse texto para dizer, olha, o sinal da Trindade, aquela visita que foi feita a Abraão, é sinal da Trindade que visita Abraão. Então, o filho da promessa é promessa de Deus. Abraão pedia, Sara pedia, estavam em idade avançada, os 2. E aí chega o filho que eles haviam pedido durante tantos anos, de joelhos no chão, para que não sentissem o olhar ignominioso das pessoas. Olha lá o casal que nunca teve filhos, e se não tem filhos, significa que Deus não abençoou, mas eles ali na oração pedindo. E tempo depois, quando Isaque já está crescido, o que é que acontece? Deus pede que Abraão sacrifique seu próprio filho, o filho que ele tanto havia pedido e que Deus deu de presente a eles, já na idade avançada. E Abraão não hesita. Abraão
Abraão simplesmente pega Isaque e vai para o alto, para o monte. Isaque mesmo é quem leva sobre seus ombros a lenha, onde ele vai ser sacrificado e queimado, como sacrifício a Deus. Veja aqui o paralelismo com o nosso Senhor, com a cruz, com o Calvário. O próprio Abraão vai sacrificar seu filho. É Isaque quem leva o madeiro às costas, a lenha sobre as costas, onde ele vai ser sacrificado, queimado. Lembre de Jesus subindo o Calvário com a cruz. Vejam, mas Abraão não hesitou, homem de fé, homem de esperança. E quando chega no monte, é Isaque quem pergunta: papai, cadê o cordeiro que vai ser sacrificado? E olha a palavra de Abraão: Deus vai providenciar. E naquele momento, quando Abraão vai sacrificar seu filho, o anjo do Senhor pede que ele pare, porque ele provou a fidelidade a Deus. E então aparece ali um cordeiro, e Abraão sacrifica no lugar de Isaque. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, a gente vê como este personagem mostra fidelidade, uma fé límpida para com Deus, em Deus. Fé, esperança e caridade. É a nossa reflexão com esta leitura tão bela da palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, Abraão acreditou contra toda humana esperança. A palavra de Deus hoje é para dizer a mim e a você que nós também devemos acreditar em Deus, confiar em Deus, não importa as situações da nossa vida. Temos momentos difíceis, sim. Há momentos porque o ser humano, nós somos limitados, fragilizados. Mas a gente precisa fazer como Abraão, acreditar em Deus, mesmo que todas as coisas que nos rodeiam nos deem sinais que sejam contrários à nossa fé. Acreditar, porque Deus não vai decepcionar nunca sua fé, sua esperança nele, seu amor para com ele. Não, não. A nossa fé deve ser firme, como a fé de Abraão. Depositar em Deus nossa humana esperança, baseada na fé e neste amor que deve ser incorruptível, o nosso amor para com o nosso Deus. Eita, como essa leitura é bela, meus irmãos e minhas irmãs, para nós, em um mundo que deposita a esperança nas coisas efêmeras, as coisas que passam. Em um mundo que nos quer fazer acreditar tão apenas na ciência, no humano. É claro que a ciência também tem muitos valores e graças a Deus a sabedoria humana deu a nós tanta riqueza que a ciência hoje oferece para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa existência. Mas, em primeiro lugar, Deus nosso Senhor, é nele que nós devemos depositar nossa confiança e nossa esperança. O Evangelho nos apresenta Mateus, que é cobrador de impostos, e o cobrador de impostos era exatamente aquela figura mais desprezada na sociedade. Por quê? Porque explorava o povo, principalmente o povo pobre. E nosso Senhor vai passando, vê Mateus na coletoria, o lugar exatamente onde acontecia o recolhimento dos impostos, olha para ele e diz: segue-me. E diz a palavra de Deus que ele levantou-se e seguiu Jesus.
o seguimento a nosso Senhor. É preciso levantar, é preciso ter determinação. É preciso perceber que o Senhor me chama, o Senhor chama você. É preciso seguir como Abraão. Abraão seguiu. São Paulo, que é exatamente o apóstolo que escreveu esta passagem, elogiando Abraão, seguiu nosso Senhor. Mateus levantou-se e seguiu nosso Senhor. Então, que Deus, neste 10º domingo do tempo comum, alimente nossa fé, para que nós possamos depositar em Deus toda nossa confiança. E confiando em Deus, claro, nele nós esperamos sempre. E quem espera em Deus não é decepcionado nunca. Não. É ter paciência, oração, acreditando e na esperança que tudo acontece. Acontece como nós esperamos, ou se não acontecer como eu espero e como você espera, vai acontecer como Deus quer, porque Ele sabe o que é melhor para mim e o melhor para você. Mas acreditar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, feliz o homem que tem fé, feliz a mulher que tem fé, feliz o jovem, a jovem que tem fé em Deus. Feliz quem deposita em Deus sua confiança e sua esperança. Não será decepcionado nunca, porque Deus sempre é fiel a Ele mesmo. E Ele prometeu que quem acredita nele, Ele não decepciona. Peçamos a Deus nosso Senhor a sua bênção e que a sua bênção se estenda a toda a sua casa, a todos os seus, ao seu trabalho, suas preocupações. Por meio do Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.